conversando com o Gabriel e perguntei para o diretor alguma atitude a tomar, porque eu tenho me sentido nas últimas aulas, principalmente aqui no colégio, bastante desconfortável com a displicência da galera. No começo do ano, como vocês devem lembrar, eu era extremamente rígido, cala a boca, acorda, lá. E com o passar do tempo, vendo alguns que repetiam no erro, na imaturidade, fui fingindo que não era comigo. E aconteceu até uma vez ou outra que alguém estava deitado na sala, dormindo enquanto eu dava aula, apesar de eu ficar extremamente ofendido e achar isso um absurdo. Eu acabei não fazendo nada, bunda mole fui. Aí hoje eu falei com o Gabriel, como é que tá o negócio da exclusão da sala de aula? Quantos que pode mandar por vez, como é que é? Expliquei a situação para ele. O que, Otávio? Tu que a galera tem medo, é só apontar, tá, acabou. Só não manda 10, manda 2 primeiro, manda de 2 em 2, manda de 3 em 3. Então tá dito, vadio agora, dormiu, vazou. Vadio, dormiu, vazou. Vadio! Mostra. Beleza? Esse é o recadinho pra galera daí que tava cagando e andando na primeira aula, vai começar a vazar já. Pode desligar o aparelhinho, encostou no amiguinho do lado, apontou alguma coisa que não tem a ver com a aula, vazou, porque eu me sinto extremamente ofendido com vadio assistindo a minha aula. Tá ofendido? Mostra pro papai, manda o pai vir aqui, que eu vou olhar na cara e vai falar, teu filho é vadio. Na cara do teu pai eu vou falar isso. Palavra de honra. Tá claro então? Dormiu, vazou. Galerinha, hoje nós temos que ir da eletrostática até o fim. Toda eletrostática, tudo. Aí na aula que vem já é eletrodinâmica. Pois não? Então, meu querido, fica o desafio, hein? Mostra pro papai. Quero ver o papai vindo reclamar aqui. Agora olha só. Átomo. O átomo. O desenho do átomo mais idiota do mundo, não tem nada a ver com átomo. Primeiro que o núcleo está absolutamente ridiculamente gigantesco. Ele não seria visível se a eletrosfera fosse desse tamanho. E se a eletrosfera fosse muito maior que a sala, aqui estaria o núcleo. Então está totalmente fora de proporção. Isso é um desenho idiota. Outra, que linha maluca é essa? É o elétron que gira ali, tá de sacanagem, o elétron fica num caminho perfeito ali, não. O elétron é um bicho sassaricante, é uma nuvem, é um vespeiro. Então isso é uma coisa doentia, não tem nada a ver com átomo. Para ser menos desonesto, vamos pensar num átomo de hidrogênio. Essa linha aqui, na verdade, seria a região definida pela eletrosfera. E ali, minúsculo, invisível, o núcleo. Isso é um átomo. E aí tu chega nele, tu não encosta no núcleo dele, tu bate na eletrosfera, a eletrosfera dele repele os teus elétrons, aí tu não consegue atingir lá o núcleo. Beleza? Bom, aqui no núcleo, prótons e nêutrons. Prótons são positivos. E os nêutrons? Neutros, não pode mais cair na pegadinha. Aqui na eletrosfera, sim, tem os elétrons que são, por sua vez, negativos. E já que os opostos, esse elétron, mesmo em alta velocidade, não sai reto. Porque tem uma força de atração eletrostática mantendo ele ali orbitando, força centrípeta. Mas que atenção, né? Por que eu não fiz isso antes? Eu sou bicha mesmo, não dá mole. Aliás, eu sou, homossexual é uma coisa, bicha é outra, tá? Homossexual é normal. Agora, bichinha, que nem eu fui na primeira aula. Como é que eu dei aula com gente dormindo, com gente cagando e andando pra mim, né, cara? Certo? Não pode, cara. Por quê? Me perdoem, pai, não vou deixar mais acontecer. É que o preparo físico acabou, pai. Eu tô com o coração na ponta da chuteira, entendeu? Acabou, é 45 do segundo tempo. Mas não pode. Galerinha, outra coisa, tá? Arredar cutícula também não pode. Arredar cutícula na sala de aula não pode. Tu tem que fingir que tá olhando pra mim. Tá beleza? Me desculpa, até um filho da puta esse professor, né? Mostra pro papai. Filho da puta esse otário. Filho da puta. E pode sair quem tiver incomodado. Será que pode ir no banheiro? Não fala pra ninguém. Beleza? Agora vai! Agora eu me empolguei! Como é que calcula a quantidade de carga elétrica em um corpo? Basta pegar o número de partículas em excesso, muito bem, e multiplicar pela carga elementar. Qual é o valor da carga elementar? Alguém lembra? 9 vezes 10, 9 vezes 9. Legal, constante eletrostática, hein? 9 vezes 10 na 9,
balas e tu sabe o preço de cada bala, é só multiplicar, tu sabe o preço total. É ridículo. Só que como tu nunca viu o preço de um elétron, né? Aí tu fica um pouco perdidão. Se não rolar vadiagem e fizer 2, 3 desse aí, tu já sabe calcular isso no vestibular. Quantidade de carga elétrica. Engraçado, já que o mundo é feito de átomos que são carregados, por que o mundo não me dá choque? Por quê? Por que o mundo não me eletrocuta? Porque os átomos estão neutros. Tu viu, cara? Tu me finge de louco, tu olha pra mim, tu gosta disso. Tu gosta de um louco na tua frente. E aí então, átomo neutro. O que é o átomo neutro? É o cara que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O que é o átomo positivamente carregado? O número de prótons é maior que o número de elétrons. O átomo negativamente carregado, o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou o contrário, claro. Beleza, como é que eu faço para um átomo ficar positivo ou negativamente carregado, já que na maioria eles estão neutros? Estou querendo me referir sobre os processos de eletrização. Eram 3 os processos. Alguém lembra do nome de algum deles? Condução e indução. Atrito, adorei. Indução vai ser o último que nós vamos ver. Indução. E começa com termina com tato. Muito bem! Contato! Esses são os 3 processos de eletrização que existem. Que história é essa de eletrização por atrito? Adivinha o que tem que fazer? Sim, tem que atritar. Atritar corpos iguais? Não adianta, tem que ser um cara com mais tesão por elétron, um cara com menos tesão. Atritou, um ganha, o outro perde. Sinais opostos, diferentes, sinais opostos. Se o cara perdeu 1000 elétrons, o outro ganhou 1000, por isso que é o mesmo módulo. O que é módulo, galera? O valor, né? Se um fica com 10 coulombs, o outro menos 10 coulombs. Ô querido, depois tu fecha a porta, o ar tá ligado, não tá? Depois tu fecha a porta para dar uma economizada. Ó, tchau, tchau. Bons estudos. Não, irônico, nunca. Contato. Eu pego e boto em contato. Tá neutro, tá positivo. Encostei. Os dois ficam positivos. Tá neutro, tá negativo. Encostei. Depende de quanto. Tá neutro e tá negativo. Encostei. É que se tiver positivo ou negativo e encostar, vou ter que ver quanto de carga tem num, quanto de carga tem no outro. Se as cargas fossem iguais, um positivo, outro negativo, ao encostar, neutro, fica tudo neutro, parabéns. É aquele, esse de eletrização por contato é aquele que quando encosta e separa, os dois ficam divididos iguais. Desde que os corpos em contato sejam idênticos. Idênticos, beleza? Então cuidado, o que eu posso garantir em eletrização por contato? Mesmo sinal. Tudo bem para vocês? Agora, se os corpos forem idênticos, a carga é dividida por 2. 3 corpos idênticos. Agora tu vê, a questão mais satânica que pode aparecer é essa aqui. Aí a galera se magoou quando eu falei satânica na outra turma. Eu já emendei. A menos sagrada, então. Então olha só. Imaginem vocês que eu pego 6 esferas idênticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 idênticas elas estão. Uma 12 coulombs de carga, uma carga assassina. E as outras estão neutras. Encostei, elas são metálicas e condutoras. Cada uma fica com 2 coulombs. Beleza. Ótimo. 2, 2, 2, 2. Isso é a menos sacada? Não, essa é a média sagrada. Uma 7ª carga ali, posso até botar 14 aqui se tu quiser. Ou até um número que dê para dividir por 7 e por 6, 42 coulombs, ou 4.2 para ninguém morrer. 4,2 coulombs. Peguei 7 esferas idênticas, metálicas, naquela posição. Uma carregada, as outras todas neutras. Encostei todas elas nesta posição e afastei. Quanto tem carga em cada uma? 0,7 aonde? 0,6 em todas. 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7,
0,7? 0,7, 6 vezes 7, aliás 7 vezes 7, deu 4,9 coulombs, violou a conservação da carga elétrica. 0,6, deixa eu ver. 0,6, 0,6, 0,6, legal, só tem um probleminha, os opostos e os iguais. Ah, como é que alguma carga vai querer ir para o centro, já que elas querem se repelir? Ah, no centro fica 0, cara, e as outras todas ficam com 0,7. Ou seja, o perigo é o cara não lembrar que as cargas elétricas tendem a ficar na superfície externa do corpo. Portanto, a esfera central fica nula. Sempre. A coisa que está pelo meio, já que os... Na verdade, era só lembrar o seguinte, é o corpo condutor com excesso de carga. A carga fica na superfície externa. Corpo isolante, aí não, a carga fica localizada num certo ponto. Como elas eram condutoras, a carga fluiu pela parte externa das esferas, não conseguindo atingir a parte interna. Beleza? Essa é a situação de eletização por contato que eu acho mais perigosa. Então, carga elétrica é conservada ou quantizada? Os dois. Carga elétrica é conservada e quantizada. Quantizada porque ela tem unidades específicas, que seria a carga de um elétron ou de um próton, sem falar na subatômica, né? Sem falar em física quântica. Então, carga do próton, carga do elétron, é de quantidades e quantidades. Quantizada, esse conserva. Se eu somar uma quantidade de carga elétrica antes de um fenômeno e depois daquele fenômeno, tem que dar a mesma quantidade de carga antes e depois. Certo? Ela é quantizada e conservada. Ótima colocação. Eu diria que o pior é a energização por indução. Ela é a mais complexa, ela é a mais cheia de detalhes. O que diz essa energização por indução? Eu primeiro preciso de um corpo neutro e preciso de um corpo previamente carregado. Lá eu usei mais, aqui eu vou usar menos. Esse é o com fio terra, né? Beleza? É isso aí. Vou aproximar o corpo carregado do corpo neutro e aí, já que os opostos, esse corpo neutro vai ficar induzido. Ele já está carregado, meus amigos? Não, ele ainda continua com o mesmo número de partículas positivas e negativas, ele está neutro. Eu vou conectá-lo com a Terra e vou depois... Ah, tá, é verdade, quando eu fizer isso, já que esse cara é negativo, os elétrons estão querendo fugir do corpo. Elétrons fluirão pelo fio terra. Quando eu cortar o fio terra, mantendo o indutor próximo, o corpo que outrora era neutro, ficou positivamente carregado. Resumindo, na eletrização por indução, quando eu uso o indutor positivo, o corpo carregado fica negativo, o corpo carregado fica... Ou vice-versa, sinais opostos. Sinais opostos. Se não tem o fio terra, não acontece nada. Não, o corpo fica induzido, depois tu afasta o indutor, volta a deixar de ser induzido. Outra coisa que a UFSC tem cobrado, ela fala assim, para eletrizar um corpo por indução, a gente aproxima o indutor, conecta com a Terra, afasta o indutor e desconecta com a Terra. Vai ficar neutro. Vai ficar neutro, parabéns, garoto. Quando estava conectado com a Terra, quem estava gerando a saída dos elétrons era a presença do indutor. Quando eu mandei o indutor embora, esse cara ficou positivamente carregado, atraiu os elétrons de volta. Ou seja, tens que lembrar que tu aproxima o indutor, conecta o corpo induzido na Terra e depois desconecta, mantendo o indutor próximo. Aí depois tu pode passear com o teu corpo carregado. Beleza? Então tem que saber esse tipo de sequência para eletrização por indução. E vamos que vamos! Já que nós sabemos calcular a quantidade de carga elétrica e temos uma noção de que os opostos, a gente pode começar em laboratório a fazer pesquisas sobre essa força invisível, a força elétrica. Coulomb fez isso. Pegou no laboratório usando um dinamômetro, amarrou na carguinha Q1. Pegou um outro dinamômetro, amarrou uma carguinha Q2. Uma positiva, a outra negativa. E os opostos? Ele foi lá e media o valor da força atrativa entre as partículas. E ele ia lá e causava uma alteração na carga das partículas e olhava para o dinamômetro para ver se ele sacava o que estava acontecendo. Dobrando a carga de uma das partículas do experimento, o que Coulomb observou no dinamômetro? A força dobrou. Triplicando uma das cargas do experimento, Coulomb observou o dinamômetro e viu que a força triplicou. Triplicou em qual? Quando eu tripliquei essa, triplicou no dinamômetro 2 ou no dinamômetro 1? Nos dois dinamômetros, porque para toda ação tem uma de mesmo módulo, mesma direção e sentidos. Ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Mas não é nada a ver com a minha matéria isso. Então olha só, dobra uma,
aumenta 6 vezes. Nessa hora ele percebeu que a força de atração ou repulsão entre cargas elétricas era diretamente proporcional ao produto das cargas. E ele tinha lido o livro da lei de atração das massas de Newton. Ele sabia que Newton tinha descoberto a lei de atração das massas. Explicava por que as pessoas ficavam com a bunda grudada na terra durante toda a vida. Então, na verdade, ele leu esse livro e lá nesse livro Newton explicou que a lei de atração das massas, a força de atração entre duas massas, é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí, então, eu fico imaginando, cara, ele deve ficar arrepiado. Ele disse, meu Deus, agora eu vou trocar a distância para ver o que acontece. Quando ele dobrou a distância entre as partículas, diminuiu 4 vezes. Ele, não é possível, não é possível. Será? Ele aproximou as cargas 1/3 do que era. Aumentou 3 vezes. 9. Quando a força aumentou 9 vezes, ele matei a charada. Ele deve ter ido no livro do Newton. Ele deve ter folheado e relido a parte matemática do livro. E ele viu a fórmula matemática que o safado Newton escreveu pela lei de atração das massas está servindo igualzinho para o meu experimento de cargas elétricas. Talvez para não deixar na cara isso, a lei de Coulomb, que era escrita dessa maneira aqui, talvez ele tenha dado uma modificadinha para a galera não pegar no pé dele. Em vez de chamar de K, uma constante, ele chamou de 1/4π0. Carga 1 em módulo, carga 2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Talvez um estudioso menos atento olhando isso não percebesse que era a lei de Newton, cuspida e escarrada. Aquela ali é a da atração das massas, né? Sim, aquela é de Newton, de 1600 e pouco. Essa aqui é de 1789, um pouco mais para frente, certo? Né? Final de 1700. Bom, então, lei de atração das massas, Newton, lei de atração ou repulsão entre cargas elétricas, lei de Coulomb, que nós chamaremos essa coisa feia aqui de K. Cuidado em permissividade elétrica, constante eletrostática, valor que a galera lembrou ali. Módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Para o cara matar esse tipo de questão, o cara tem que ter uma noção de potenciação, né, galera? Que é 10 na 9 aqui, isso aqui vem 10 na menos 3, milicoulomb, 10 na menos 6, microcoulomb. Cuidado com a unidade de distância, tem que ser em metro. Mas eu diria que nós já enfrentamos coisas piores. Mas não adianta parar por aqui não. Agora que eu sei calcular força, eu preciso ir além. Porque só saber calcular a forcinha entre duas partículas carregadas não é o suficiente. Eu preciso de uma ideia muito mais refinada e poderosa. Ideia essa chamada de campo elétrico. O que é um campo elétrico? Nada mais é que uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Fica à vontade. Ali é a mesma fórmula que ela é FK, Q sobre D? Ou eu estou confundindo com outra coisa? K sobre D, vai nascer agora o campo elétrico. É agora. Perfeito, perfeito. Pessoal, carga positiva. Como é que eu posso testar que ela está influenciando a região em volta dela? Eu posso pegar uma carga de teste e geralmente ela é Positiva. beleza, e abandono ela ali. E aí ela vai se deslocar querendo se repelir da carga positiva. Essas linhas são chamadas linhas de campo elétrico ou linhas de força. Por que é linha de força, professor? Porque se eu largar uma partícula positiva ali, é nessa linha que a força vai atuar. Na partícula positiva, o campo é divergente ou de afastamento. Na partícula negativa, o campo é convergente ou de aproximação. Se eu tenho uma partícula positiva próxima de uma partícula negativa, o campo na região fica deformado, ele fica tortinho. Se eu largar uma partícula negativa aqui, ela vai ser empurrada para onde? Para o lado, no sentido oposto do anterior, exatamente isso. E o vetor força vai ser tangente à linha de força. Beleza? Mas não adianta só ficar fazendo desenhozinho, a gente tem que calcular. Na ciência aqui a gente tem que fazer uma previsão matemática do fenômeno e testar para ver se essa previsão está funcionando. Opa, desculpa, gente. Então olha só, o negócio é o seguinte. Aí ó, vai no laboratório, pega uma carga elétrica que tu nem sabe quanto vale e anota um ponto no laboratório para ser estudado. Professor, o que tu colocou
pego uma carga amarrada num dina, aí eu sei o valor da carga de teste, meço a força que vai atuar nela. Para 2 coulombs, 333 newtons. Para 4 coulombs, 600. Que coincidência, newtons. Aí o cara pergunta, pai, qual é o campo elétrico no ponto G? Tu simplesmente tem que pegar o valor da força e dividir pela carga. Vamos pegar o primeiro experimento. Por que eu peguei esse número, né? Que arrependimento. 2. O campo elétrico é 150 mais 15 mais 1,5. Concorda comigo? 167, 166,5 newtons por coulomb. Qual é o significado disso? Que a cada coulomb colocado no ponto G vai receber uma força 166,5 newtons. É isso que essa fórmula está me dizendo. Isso aqui é conhecido como definição de campo elétrico. Às vezes é só isso que o cara precisa saber do vestibular, cara. O cara vai lá, uma carga tal imersa em campo elétrico, calcule a força. Está dividido, passa multiplicando, marca um golaço. Então tem que estar minimamente familiarizado com essa história, né? Para onde que apontaria o vetor campo elétrico? Nesse caso, na direção da carga ou de afastamento? E se fosse assim? Agora de afastamento, né? A fórmula é para calcular o valor, o módulo. A seta é positiva, né? Define o sentido da seta pelo valor da carga. Mas imagina só, porque assim, na física teórica, que a gente só está fazendo teoria, né? A gente não foi em laboratório, a gente não fez esses experimentos para confirmar alguns deles, seria muito legal. Então eu posso simplesmente ir lá e cuspir as informações para vocês. Mas para o cara que é rato laboratório, usar essa fórmula é chato pra caramba, porque ele precisa de uma experiência física para poder fazer esse cálculo. Mas nós já não temos uma fórmula para calcular a força? A lei de Coulomb, não é? Eu posso isolar uma? Isolando aquela fórmula lá, pegando aquele F ali e substituindo na outra fórmula, vamos ver o que vai acontecer. Campo elétrico é força sobre carga. Qual é o valor da fórmula mesmo? Deixa eu ver. K vezes Q1 vezes Q2 D ao quadrado, que está dividido por Q. Como está dividido por Q? Ou é o Q1 ou é o Q2. Se for o Q1, corta. Fórmula para calcular o campo elétrico gerado por uma carga. Aí vem a pergunta, não, professor, qual que eu uso? O que der. Fica tranquilo, tenta uma, não deu, tenta outra, uma das duas vai matar a charada, meu querido. Dica, se tiver força, né? Se tiver distância, né? Olha só, beleza? Bem lógico, né? Essa aqui é um pouco mais interessante, sabe por quê? Porque ela resolve um probleminha um pouquinho mais alimentado. Aquela história de eu ter uma partícula aqui, o ponto G está ali, e uma outra partícula aqui. O cara vai lá e pergunta qual é o campo elétrico resultante no ponto G. Como é que a gente acha? Faz de uma, faz o vetor, faz a outra, desenha o vetor e depois soma de vetores. Naquele caso parece que os vetores vão ficar bem. Aí é só fazer o Pitágoras, carga 1, carga 2. Acha através dessa fórmula o E1. Acha através dessa fórmula o E2. Como são vetores, pontilhada paralela, faz o Pitágoras, calcula um campo elétrico resultante. Mas nem tudo na vida é força. Força é uma grandeza fundamental para muitos fenômenos. Mas os cientistas foram investigando, escrutinando, tentando se aproximar da mente de Deus, e de repente eles descobriram uma grandeza física nova, muito mais poderosa do que força. A grandeza física conhecida como energia, por incrível que pareça, é uma grandeza muito mais importante para a física e para o entendimento do universo do que força. Energia assume várias formas, é algo complexo e é escalar, por incrível que pareça, não é vetorial. Conservação de energia, por exemplo, é uma das coisas mais sólidas que tem na física hoje. Então, peraí. Vê se vocês aceitam. Eu tenho uma carga fixa, pode ser positiva. Eu tenho uma carguinha móvel, pequenininha, também positiva. E não tem gravidade, então não cai. Eu estou segurando ela
direção, para lá. À medida que ela andar uma certa distância, ela vai já ter adquirido uma certa velocidade. Vocês aceitam então que ela vai ter adquirido energia cinética? Da onde veio essa energia cinética? Da interação entre as cargas, veio da eletricidade, da eletrostática envolvida na parada. É uma força elétrica, concorda comigo? Toda a ideia de energia, eu disse toda a ideia de energia, parte da ideia original de trabalho de uma força, lembra? Força, deslocamento, cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então peraí, se eu quiser calcular a energia que essa partícula ganhou, eu vou usar a fórmula do trabalho. Só que no lugar da força é a lei de Coulomb, que nós usamos aqui, ó. K vezes carga 1, não, eu chamei de Qzão, vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado. Isso foi o F, aceitam? Sim. Falta agora o quê? O D. E já que ela foi forçada para lá e se deslocou para lá, o ângulo entre esses vetores é 0. E o cosseno de 0, 1. Trabalho, ou melhor, energia potencial elétrica, para ficar chique. Não dá para contar as distâncias. Isso, K vezes Q, dividido por D. Qual é a unidade de energia? Joule. Observa a fórmula da energia, observa a fórmula da força. O que uma tem que a outra não tem? Quadrado. Só a distância ao quadrado. Só isso. Quando eu tinha falado de força, nós paramos na ideia de força, a lei de Coulomb acabou? Não, né? A gente, a partir da lei de Coulomb, desenvolveu a ideia de campo elétrico. E não só uma fórmula, a definição, 2 fórmulas para campo elétrico. A partir da ideia de energia, vai surgir a ideia final que a gente precisa relembrar. A ideia de potencial elétrico. Qual é o potencial da nossa tomada mesmo? 220 volts. Vamos relembrar o que isso significa. Campo magnético, alguém vai estranho. Galerinha, potencial elétrico é muito parecido com a ideia de campo elétrico, só que em vez de força, nós estamos trabalhando agora com energia. Então olha só o que é um potencial elétrico. Eu poderia obter essa ideia com um experimento muito similar ao que a gente fez anteriormente, só que em vez de força nós mediríamos a energia em joules. Logo, o potencial elétrico é tu pegar a energia potencial elétrica disponível, dividir pela unidade de carga. Resumindo, quando a gente fala que a tua tomada tem 220 volts, é 220 joules para cada Coulomb. Então a questão legal de ir de vestibular, vai que a gente dá sorte. Em uma tomada, um aparelho consome 4 coulombs de carga elétrica. Determine a energia gasta. Se a tomada é 220, a energia eu quero descobrir, e 4 coulomb atravessou, 880 joules de energia. Dá pra fazer de cabeça? Certo? Claro, com certeza. Mas às vezes é isso, cara, é uma pergunta boba que o cara faz, só que a gente não está acostumado, a gente não fez nenhum exercício. Vadio, sabe, né, pai? E aí então dá problema. Cara, vadio na selva de pedra come o pão que o diabo amassou. Os que estudam serão salvos e terão vidas boas, felizes, alimentarão os seus. Os vadios estão tudo fodidos, vão ganhar uma merreca, não vão poder nem viajar, não vão poder nem ir ali no Petri, assistir o show ali do Petri, do Luan Santana. Imagina que tristeza. Fala, vocês não gostam do Luan? Porra, cara. Professor, o watt, Ficou uma merda. a unidade do watt, ele é o que mesmo? Que bonito que perguntou. Potência, não ia ser agora, mas já que tu perguntou, o que custa lembrar? Potência nada mais é que energia com o passar do tempo, isso em toda a física. Então, é joule por segundo. E já que nós acabamos de deduzir a energia elétrica, né? Olha o que eu vou fazer. Potência igual K vezes Q, dividido por D, dividido por ΔT. Divisão de fração é a primeira, o ΔT vai ficar aqui, ó. Lembra que carga dividido pelo tempo é o I? Certo? E nós agora, depois dessa fórmula aqui, eu vou te mostrar o que significa K vezes Q sobre D. E vai se transformar numa fórmula bem bonita. Mas então a potência que tu perguntou é joule por segundo, que é watt. Então o que significa 1 watt? Significa 1 joule a cada segundo. 1000 watts, 1000 joules a cada segundo. Por isso que aparelhos mais potentes consomem mais energia elétrica. Fica à vontade, fica à vontade. Ô galerinha, olha só. Vou pegar a fórmula da energia potencial elétrica. Substitui ela mentalmente aqui comigo. O que vai poder cancelar em cima e embaixo? A carga. A carga. Então
Então vai sobrar o que? Vamos ver. V é igual A constante K vezes Q sobre D. Mais uma vez, duas fórmulas de potencial. Ai meu Deus, calma. Vê se tem energia na jogada, já usa ela. Se não tiver energia e tiver distância, usa outra. Por que essa é mais legal? Daria para calcular, nessa situação aqui, lembra? Daria para calcular o V1, daria para calcular o V2, e depois faz o quê? Soma vetorialmente? Potencial é uma grandeza escalar ou vetorial? Energia com carga, né? É escalar, né? Ou seja, quer calcular o potencial resultante, esquece vetor. Calcula o V1, calcula o V2, soma. Carga positiva gera potencial positivo. Carga negativa gera potencial negativo. Por isso que eu não coloquei mais um módulo aqui, ó. Certo? é só quando tenha duas cargas. Pode ter 5. Vetor, né? Pode ter quantas cargas forem. Sim, mas mais que uma carga é vetor, né? Se for campo elétrico, é vetor. Se for potencial elétrico, é escalar. É isso que é importante ficar claro. Beleza? Agora, olha só. Potência. Dá uma olhada. Isso aqui é o K vezes Q sobre D, não é o V? V vezes E Q dividido por ΔT não é o I? Então tá aí por que potência elétrica é V vezes I. A gente até deve ter deduzido, mas tão rapidamente que é uma coisa que a gente precisa estar mais maduro para absorver uma dedução às vezes. Certo? Então P igual a V vezes I está deduzida a fórmula da potência elétrica. A partir de quê? Da definição de potência elétrica, de potência, que é toda a parte da física, que é energia com o passar do tempo, da energia potencial elétrica e da ideia de potencial e corrente elétrica. Então uma dedução bem interessante essa aí. Para finalizar, já que existe uma similaridade bem grande entre campo elétrico e potencial elétrico, ao menos matematicamente, aceitam? Olha lá a fórmula do campo elétrico, que é vetorial, mais difícil, e do potencial elétrico, que é escalar. O que uma tem que a outra não tem mesmo? A distância ao quadrado, muito obrigado. Então, se eu quisesse comparar as duas fórmulas, como é que ficaria? Vou deixar ela aqui no cantinho. Quem vezes quem para dar quem aqui, se eu quero fazer uma... Aqui é igual a E sobre a distância. Multiplico qual por 1 sobre distância? V sobre 1. Gostei, garota. Então, peraí. O E é igual ao V multiplicado por 1 sobre D. Parabéns. Está dividindo, passa. O mais comum é a gente olhar a fórmula assim, ó. Cuidado, gente. Essa fórmula, para ser usada, tem que ter um alinhamento astrológico especial. Então, olha só o que eu vou te falar. Essa fórmula, primeiro, é importante saber que é sempre de um ponto até outro. O ponto A até o ponto B. Então, vai ser a distância do ponto A até a distância do ponto B. Essa fórmula só é válida só para campo elétrico, obrigado, uniforme. O que é mesmo campo elétrico uniforme? Qualquer ponto vai ter um. Como é que a gente obtém um campo elétrico uniforme? Placas paralelas, compridoras, igualmente carregadas. As linhas de campo saem da positiva e vai para a negativa. Essa situação é uma situação legal para tu aplicar essa fórmula. Vamos botar uma situação clássica aqui então. Aqui eu tenho uma superfície equipotencial com o mesmo potencial, mais uma. Nessa linha, qualquer ponto dela 20 volts. Nessa linha, qualquer ponto dela, menos 10 volts. O cara vai pegar uma partícula de 3 vezes 10 na menos 3 coulomb, na menos 6, e vai arrastar ela do ponto A até o ponto B. Calcule o trabalho realizado pela carga de A até B. Porque o campo é igual. Tu vê, olha só, a fórmula do potencial elétrico, ela é assim. Mas o vestibular dá uma modificadinha nela para esse jeito aqui, ó. VAB é igual ao trabalho de A até B dividido pela carga. O trabalho é a mesma coisa que a energia. Claro, o trabalho é energia. Então, na verdade, quando o cara pede o trabalho da força elétrica, ele está pedindo a energia potencial elétrica. O que é VAB, galerinha? VAB nada mais é que VA menos VB. É uma diferença de potencial, que a gente chamava de DDP. Então tu vê como o nome é justo, cara. Uma diferença de potencial é uma diferença de potencial. Certo? Qual é o trabalho? É o que ele pediu. Qual é a carga que foi deslocada do A até o B? 3 vezes 10 na menos 6.
Professor, é a trajetória maluca aí, não importa a trajetória, gente. Então, ó, o potencial A é 20, menos 10. Esse menos é perigoso pra caramba. O trabalho de A até B, 3 vezes 10 na menos 6. Dá 30. 30 vezes 3, 90 vezes 10 na menos 6. Trabalho é em joule. 90 microjoules. 9 vezes 10 na menos 7. 9 vezes 10 na menos 5. 9 vezes 10 na menos 5. Professor, mas tu não usou outra fórmula. É verdade não pedir campo elétrico, né? Para essa questão ficar mais apimentada, em vez de dar o 20 e o 10, ele poderia dar o campo elétrico e a distância entre as linhas. Aí sim, tu primeiro usaria essa para achar o VAB e depois usaria a outra. Mas posso perguntar o campo elétrico, né? Desde que eu informe a distância. Vamos dizer que tem meio metro entre um ponto e outro. Vamos ver qual é o campo elétrico nessa região? Vamos ver. Campo elétrico, VAB. Quanto é que é o VAB? 30, já calculamos. O campo elétrico eu quero calcular. E qual é a distância de A até B? Meio metro. Está dividindo, passa? Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 60 Newton por Coulomb. Mais um exemplozinho clássico. Bem aqui que eu cheguei na outra turma. Cara, agora tu tem que aplicar o foda-se, fazer muito exercício. 3 parcelas de meia hora por dia é um bom valor. 3, mas assim, é meia hora concentrado. Tem pesquisa que mostra, cara, não é a quantidade de estudo. Tem lá a tabela mostrando a quantidade de horas de estudo e as notas. A galera que tira as notas mais ninjas nessas coisas é a Islândia, a Finlândia. E é a galera que menos estuda, cara. A galera que menos estuda, que menos passa tempo em sala de aula, mais rebenta nas provas internacionais que medem a qualidade dos estudantes. Qual é a explicação para isso? Oh, os caras são mais inteligentes. Não, é porque eles fazem a coisa certa. É menos aula e mais tempo para o guri estudar. Só que aí tem gente tutoriando, entendeu? Não é o cara, o guri tem 16 anos, já está por conta própria. Não, é ter um adulto sempre olhando o cara, sempre olhando ele. Mas menos aula. Aula é uma merda. Aula não ensina nada. Eu quero que tu me apresente um cara que só assistiu aula e passou no vestibular e aprendeu. Não existe, doente, não existe. O que ensina é exercício, é tu estudar sozinho. Bunda, cadeira, professor para tirar dúvida. A galera do mundo inteiro já descobriu isso. Aqui a gente está com aulinha. Aí o cara não satisfeito de assistir aula de manhã vai assistir aula à tarde. E não vai fazer exercício, vai tomar pau no vestibular. Então aprendam. Não é a aula. A aula com fulano de tal. Ah, bicho, me perdoa. Os grandes professores que nós temos pelo Brasil todo. Todo mundo sabe que aula não ensina merda nenhuma. Se ensinasse o aluno meu, ia sair gabaritando a física e matemática na UFSC, como eu quase sempre faço. Porra, eu te falei o que eu sei. Tu absorveu? Não, porque não é na aula, é o exercício. Beleza, galera? Essa é a dica mais preciosa que eu tô te dando. Aula é uma merda, exercício salva a vida. Beleza? Falou, galerinha. Show de bola!